Como será que os cães domésticos surgiram no continente americano? Olá galera, vamos entender como foi que esses magníficos animais chegaram aqui no continente americano. Bom, nós sabemos que os seres humanos chegaram até o continente de acordo com a teoria do Estreito de Bering aproximadamente 16 mil anos. Mas estudos realizados pela Universidade de Ford e a de Cambridge, Londres, uma magnífica universidade e super renomada. Eles resolveram fazer um estudo como esses cães chegaram até o nosso continente. Essa pesquisa foi publicada pela revista Science, pela pesquisadora e médica veterinária Mary Nye. Galera, vamos entender como tudo isso se deu. Há 10 mil anos atrás, também através do Estreito de Bering, chega os primeiros cães aqui em nosso continente, de acordo com a pesquisa publicada nessa revista científica. Mas através também de outras fontes, ela entra em convergência com esse mesmo pensamento. Mas como foi que isso foi testificado, comprovado cientificamente? Foi analisado 71 tipos de fósseis que eram de cães dentro do nosso continente americano e dentro do continente europeu. Quando foi cruzar esses dados genéticos de DNA, olha a surpresa, foram observados que esses cães que eram nativos aqui do nosso continente americano, que eram criados pelos índios americanos, não pertenciam ao mesmo gênero dos cães atuais que vieram da Europa na época da colonização do nosso continente americano. Galera, esses cães, eles tinham uma descendência dos cães que eram lá típico do Ártico. Aí é que chega toda a nossa conclusão. Chegando esse pensamento desses estudiosos que foram lá da Universidade de Ford, eles chegaram à conclusão que eram de gênero diferente. Para vocês terem uma ideia, o lobo e o cão, ele pertence ao mesmo gênero. É o Canis lupus. Os lobos pertencem ao Canis lupus e os cães pertencem aos Canis lupus familiares. E aí esse entendimento sugere que esses cães que chegaram aqui até a América, eles eram de um outro gênero. Mas o bacana disso tudo é que esses cães já chegaram aqui com os traços de domesticação até 10 mil anos atrás. Mas galera, aí vocês me perguntam, estamos falando então de tudo diferente desses cães que chegaram aqui até a América? É fascinante o entendimento desse contexto. Por quê? Porque esses cães, através do resultado, depois que eles fizeram uma avaliação entre cerca aproximadamente de 400 cães da atualidade, juntamente com os fósseis antigos desses 71, eles viram que não tinha essa integração genética. Mas o estudo passou a avançar e eles passaram a entender que esses cães dividem algo bem estreito, que isso terminam ligando a árvore genealógica, ou melhor, o filo desses cães. Porque tanto os cães aqui do nosso continente americano, quanto os cães da atualidade europeu, eles compartilham uma doença que até hoje é dor de cabeça para os cães que vivem na rua em vida livre. É uma doença chamada TVT. Esse TVT é um tumor venéreo transmissível através do coito, através da cruza desses animais. Há um encontro genético mais voltado para as questões patológicas do que para as questões fisiológicas. Por quê? Eles entenderam que quando os cães europeus chegaram aqui,
de nosso continente que trouxeram o TVT, os nossos cães aqui também já tinham TVT. Então isso vai muito além desses 10 mil anos quando os cães atravessaram o Estreito de Bering. Olha que coisa maravilhosa, pessoal, a gente entender como esses cães eles se convergem. Nós aqui no canal temos um vídeo que fala da origem dos cães. É bom você assistir, eu vou deixar aqui nos comentários, vou deixar aqui nas descrições e vou deixar também na tela final, porque é um vídeo maravilhoso. Se vocês assistirem a origem dos cães e agora pegarem daqui como o cão chegaram até aqui ao nosso continente, vocês vão ver como a ramificação do filo, eles vão se convergendo até chegar na atualidade. Mas nós sabemos que as espécies, quando elas são separadas geograficamente, ou então até mesmo por cruz ou por algum outro tipo de problemas, há uma variação genética até mesmo dentro do próprio ambiente. Isso pode entender que poderia ter ocorrido isso com nossos cães americanos. Mas é muito fascinante a gente entender como esses cães chegaram aqui. Olha, lembrando que nós também temos outras características de canídeos que convivem aqui em nosso território brasileiro. Nós temos o cão vinagre, nós temos o cão vinagre de orelha caída, nós temos também o lobo-guará, nós temos o cão raposinha, entre outros tipos de cachorros que não são os cães domésticos, mas eles pertencem à família dos canídeos que está inserida nesse processo. Galera, eu espero que um videozinho bem curtinho dê para antenar e vocês entender como esses cães chegaram aqui. Assim, além deles passarem pelo Estreito de Bering e ocupar toda a América do Norte, eles desceram pela América Central, vararam toda a América do Sul, chegando até o fim da Argentina e ocupando todo o continente americano, de norte a sul. Agora tem um dado triste para trazer para vocês. Esses cães que ocuparam aqui o nosso continente, eles foram extremamente dizimados. Assim como os índios sofreram do processo de baixa capacidade imunológica para que o seu organismo defendesse as doenças infecto-contagiosas trazidas pelos europeus aqui para o nosso continente, assim também sofreram os cães. Os cães que viviam aqui, eles não tinham imunidade suficiente para combater as doenças que os cães trazidos pelos europeus implantaram aqui em nosso continente. Em função disso, foram dizimados todos os cães oriundos desse processo de migração de lá para cá, né? E ainda tem um outro dado, a questão social, porque os europeus entendiam que esses cães aqui não reuniam as qualidades das quais eles exigiam para os cães deles europeus. Então, com isso, foram inibida a criação desses animais e, infelizmente, esses animais foram extintos. Aí vocês me perguntam, então quer dizer que não temos mais nenhum tipo de vestígio dos nossos cães nativos aqui da América? Aí é que tá. Um outro estudo foram feito e conseguiram identificar cerca de 7 a 20% do sangue desses cães nos cães atuais de todo o mundo que habitam aqui em nosso continente. Ou seja, os nossos cães também pegaram essa genética e espalharam pelo mundo. Então hoje a gente se pergunta: onde é que estão os cães europeus e onde é que estão os cães os cães americanos? Ou se sabe ao certo, a universidade que foi feita essa pesquisa, principalmente a Universidade de Ford e a Universidade de Londres, são universidades muito renomadas e deixaram essas informações para que nós podemos entender o que está acontecendo e o que aconteceu com os cães americanos do modo geral, do continente de norte a sul. Outro dado muito interessante, mas aí eu quero deixar para os antropólogos, é a respeito
jogar uma polêmicazinha dos homens de Neandertal. Esses tipos de hominídeos, se sabe através de alguns pesquisadores que eles foram extintos totalmente com a introdução do Homo sapiens lá na Europa. Mas estudos revelam que existe algum resquício de DNA do Homo de Neandertal dentro do Homo sapiens moderno. Mas isso eu quero deixar para os antropólogos, que eles que descasquem essa questão e tragam nos canais que eles trabalham para vocês entenderem. Mas a questão aqui é dos cães, eu só fiz um paralelo para ficar muito legal. Um forte abraço do Dr. Z, ficam todos com Deus. Não deixa de comentar, compartilhar, assistir o vídeo até o final, porque o Dr. Z tá precisando que vocês enganjem esse vídeo, né? Um forte abraço e até lá!